Boa tarde, meia-noite, né? Meia-noite, meio-tarde. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. O pessoal começou a entrar. Hoje o primeiro a entrar foi o Rodrigo Forte. Isso aí. Vamos nessa. Deixa eu aqui já para o nosso comecinho. Isso aí, boa noite, Luzia, como é que vai? Só um momento. Chegando aqui. Vamos lá então, pessoal. Boa, pessoal de Manaus. É isso aí. Vamos lá, pós-pandemia, né? Eu acho que a gente não precisa se preocupar muito ainda, porque o pós-pandemia acho que vai demorar um pouco para chegar, mas o objetivo é continuar assim. Então, vamos lá, né? Então, retomando aqueles nossos avisos iniciais, tradicionais, nós temos, né, disponível o e-mail para envio de questões, que é estude.com.daniel@editorajuspodio.com.br, e ao encerramento da live nós vamos liberar um voucher, né, de desconto para a compra do manual de processo civil para quem tiver interessado ou em atualizar a edição ou que nunca teve um manual, conseguir a primeira edição. Minha mãe acabou de entrar. Olá, dona Jussara, um beijo. E vamos lá, né? Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 15 do Manual de Processo Civil, que é um capítulo que eu intitulo de posturas do juiz diante da petição inicial. Porque como eu faço, né, no meu livro a estrutura do procedimento comum, eu gosto de imaginar exatamente como o processo ele se desenvolve, né? Então, o capítulo anterior era a petição inicial, então vem a petição inicial, e aí a gente vai descobrir o que o juiz pode fazer diante de uma petição inicial. Para o pessoal que já está acompanhando aqui, né, esse nosso projeto há algum tempo, sabe que ele tem me proporcionado uma releitura do manual, né, para preparar a live, e nessa releitura do manual eu acabo tendo a minha atenção chamada em algum ponto. E o que me chamou a atenção logo no início, né, do capítulo 15 foi eu não ter colocado algo que eu, quando ministro as minhas aulas dessa matéria, eu acabo falando. E curiosamente isso não está no livro, né? Então eu até fiz aqui uma anotação para incluir na próxima edição, mas se você quiser colocar aí, né, como observação, eu acho que vale a pena. Que é o seguinte: eu não coloquei entre as posturas possíveis do juiz o reconhecimento da incompetência absoluta, que não é, né, claramente uma conduta padrão, mas ela é uma conduta possível. E me parece que ela venha antes de qualquer outra das condutas possíveis, né? Se da leitura da inicial o juiz percebe que ali há uma incompetência absoluta, ele não tem que fazer mais nada. Não é caso dele passar a determinar uma emenda, indeferir, mandar citar o resto, nada. Quer dizer, se ele é o juízo absolutamente incompetente, o que deve fazer é encaminhar o processo para o juízo competente. Então essa é uma postura que eu vou colocar na próxima edição no tópico 15.1, que é o da introdução. Eu vou abrir um parágrafo e fazer, olha, excepcionalmente pode haver uma incompetência absoluta. E se for esse o caso, o juízo vai mandar para o competente, e aí o competente, ou o pretensamente competente, vai adotar uma dessas outras posturas que estão aqui, tá? Então, o que eu queria, na verdade, né, consolidar com vocês, é que nós vamos iniciar essa análise da postura quando não há uma incompetência, pelo menos não uma incompetência percebida pelo juízo, né? Então, para o juízo, ele é competente, ainda que não seja, mas para ele a competência está lá. Então, beleza,
Se ele na sua edição é o capítulo 16, bom, então deve ter mudado aí. Eu sei porque que é o 16, porque a sua edição deve ser a antiga que tinha procedimento sumário ainda. E o procedimento sumário eu deixei ainda alguns anos depois do CPC, né, por causa de direito intertemporal, mas depois eu tirei, aí teve uma reformulação do número dos capítulos, tá? Então o capítulo atual é o 15, mas quem tiver com edições antigas do 16, só fazer as adaptações, né? Bom, então vamos lá. Qual a primeira postura, né, de 2018? Até 2018 eu mantive. Esse ano com certeza não, e acho que em 2019 eu também já tinha abandonado o procedimento sumário, né? Eu só mantive algum tempo porque pelo direito intertemporal, os processos que se iniciaram pelo rito sumário, eles seriam mantidos pelo rito sumário mesmo na vigência do Código 2015. Aí eu dei 3 anos, me parece que todos os processos que já se iniciaram pelo rito sumário já foram sentenciados, né? Ou não, um ou outro, é muito excepcional, não valia a pena te aborrecer com um procedimento sumário mais, tá bom? Então aí, o que eu penso, né? E esse é um capítulo bem particular do meu manual, né? Se você tem outros, e você tem uma outra, né, forma de colocar, você não vai encontrar esse capítulo. Porque esse capítulo, para mim, ele é importante a partir do momento em que eu faço aquela sinalização de que o procedimento é uma sucessão de atos interligados de maneira lógica. E o ato subsequente, ele vai depender sempre de como foi praticado o ato anterior, né? Por isso que a gente faz, quando faz aqueles organogramas, né, de processo civil, aquilo vira, né, uma couve-flor, né? Porque de cada ato você vai puxar 3, 4 flechinhas para 3 ou 4 novos atos, aí de cada um desses tem mais 2 ou 3 e a coisa vai sempre abrindo. Então, a minha percepção aqui é a seguinte: o juiz pega a inicial, peguei a inicial, o que eu posso fazer? Na minha percepção, o juiz ele tem 4 caminhos a tomar nesse primeiro contato que ele tem com a petição inicial, tá? O primeiro deles é a emenda da petição inicial, que está aí no tópico 15.2, tá? E a emenda da petição inicial, né, véia de guerra, artigo 321 do CPC, ela é voltada para saneamento de vícios. Então, a percepção e a lição mais adequada é a seguinte: quando houver um vício sanável na petição inicial, o juiz deve, é um dever jurisdicional, intimar o autor dando-lhe o prazo de 15 dias para a emenda da petição inicial. Tanto que se essa emenda não for oportunizada ao autor e a inicial for indeferida liminarmente, o autor vai ter à sua disposição uma apelação. Nessa apelação ele vai alegar cerceamento de defesa e ele vai conseguir anular essa sentença. Então é um direito do autor a emenda da petição inicial. É interessante porque, em tese, é algo muito simples, né? Daniel, a emenda é algo básico. De fato ela é básica, né? Mas eu lendo aqui as 4 páginas que eu escrevi sobre emenda, eu consegui lembrar de pelo menos umas 4 questões de prova, não só cabíveis, como comuns, né? Então é aquela história, a emenda da inicial, ela é simples, mas ela esconde algumas questões que você deve sempre ter muita atenção. A primeira delas, eu até levanto aqui, é a questão do prazo, né? Porque enquanto o artigo 321 prevê o prazo de 15 dias, nós temos uma emenda específica com relação a endereço do advogado do autor, prevista lá no artigo 106, parágrafo 1º, cuja emenda é em prazo bem mais exíguo, né? A emenda ali tem um prazo de 5 dias e não de 15, que é a regra geral. E isso para concurso público, você pode imaginar como é importante. Uma outra observação importante com relação à emenda da inicial, e essa é uma novidade do Código de 2015, é a exigência expressa dirigida ao órgão jurisdicional de que ele especifique o vício que deve ser saneado pelo autor. Quer dizer, essa é uma previsão muito importante, porque a praxe forense vinha mostrando que os juízes não tinham essa preocupação, por incrível que pareça. Então, eu costumo brincar com meus alunos, dizer o seguinte: o juiz, ele vira e fala assim, emende a inicial em 15 dias sob pena de indeferimento.
Emende o quê? A inicial. Não, sim. Aonde que está o vício da inicial? Porque eu, como autor, parto da premissa que a inicial não tem vício algum, né? Porque se eu tivesse visto um vício antes de propor a demanda, eu já tinha resolvido e entraria com uma demanda formalmente perfeita. Então é curioso aqui, porque se o juiz não te diz qual é o vício que você deve sanear, você naturalmente não tem como saber. E aí eu costumava brincar no seguinte, o juiz ele brincava com o autor do jogo dos 7 erros, né? Onde está o óleo jurídico, né? Ele falava assim, olha, há um vício aqui, ó. Agora você se vira para achar aí esse vício e para saneá-lo, né? É óbvio que não pode ser assim. E com essa previsão legal, veja que interessante, você passa a ter como advogado o caminho muito facilitado para o embargo de declaração, né? Porque se o juiz mandar você emendar a inicial e você não tiver a indicação específica do vício a ser saneado, haverá uma omissão nos termos do artigo 321. E aí o caminho, né, para um embargo de declaração ele fica naturalmente facilitado. Só um detalhe, principalmente aqui para o pessoal da praxe forense, né? Dizer que o juiz deve indicar o vício, obviamente está muito longe de dizer que o juiz tem que te ensinar a saneá-lo, tá? Então indicar o vício é uma coisa, dizer como ele deve ser saneado é outra completamente diferente, né? Eu sei da minha experiência profissional que tem juízes já tão sem esperança na advocacia que ele não só diz o vício, como já indica como você tem que sanear, né? Então o juiz muitas vezes ele fala, olha, você tem que aqui mudar o valor da causa nos termos do artigo 259, inciso 3º. Quer dizer, ele já fala, olha, esse artigo aqui que você tem que ler para sanear esse vício aqui. Então, de fato, há alguns juízes que já adiantam o expediente, o que para nós é bom, né? Para quem está advogando é mais tranquilo. Você saberia chegar lá sozinho? Muito provavelmente. Mas se o juiz te diz o que ele quer e como ele quer, aí, meu amigão, é a cereja do bolo. Aí você faz como ele quer, a vida que segue e vamos, né? Mas de qualquer maneira, você não vai entrar com embargo de declaração pedindo para ele explicar, né? Eu falei, excelência, o senhor foi omisso. O senhor tem que me dizer como fazer isso, porque aí é passar vergonha demais, né? Uma outra questão interessante que eu trato aqui nesse capítulo, né, artigo 601 do CPC, é a questão da emenda sucessiva. Mamãozinho com açúcar, era essa expressão que me faltou, né? Era essa expressão mesmo, mas vamos lá. A questão das emendas sucessivas também é uma questão importante, né, com relação à emenda da inicial. Por quê? Porque há uma doutrina, né, e eu menciono aqui essa doutrina, que só se você tiver com a edição atual você vai entender, tá? A nota de rodapé 8, né? Então eu menciono aqui o Nelson Neri, o Cássio Scarpinella Bueno, né, pessoal de nome aí, defendendo a ideia das emendas sucessivas. Então, o que seria isso, Daniel? O juiz manda você emendar, você até realiza uma emenda, mas não consegue ainda resolver totalmente o problema. Então é uma ideia de saneamento parcial. Você consegue melhorar a tua petição inicial, mas não a ponto de deixá-la perfeita sobre o aspecto formal. E aí o juiz te daria uma nova chance, entendeu? Já que você está no caminho certo, já que você melhorou, mas ainda não chegou lá, você teria mais uma chance para conseguir a emenda dessa inicial. Mas logo depois, né, na nota de rodapé 9, eu vou mencionar um precedente da primeira sessão do STJ que não admitiu essa tese da emenda sucessiva, e perceba, não admitiu essa tese numa ação rescisória, o que torna tudo mais dramático, né? Considerando que na ação rescisória nós trabalhamos com prazo decadencial, e o indeferimento da inicial, ele pode, evidentemente, fazer a parte perder o prazo decadencial. Você deixou para entrar com a rescisória 1 mês do vencimento do prazo, e 2 meses depois veio o indeferimento da inicial, acabou para você. Você não tem como repropor essa ação rescisória. Então perceba que aqui haveria até mais razão para tentar salvar esse processo do que numa demanda normal,
que se você não consegue, né, acesso à emenda da emenda, invariavelmente você consegue repropor a demanda, né, porque você não vai cair no prazo prescricional ou decadencial, dependendo da natureza da sua pretensão. Então aqui o STJ disse não, né, e é um precedente importante no sentido então de que apesar de doutrina qualificada defender a emenda da emenda, nós não vamos jurisprudencialmente aceitar, né. E por fim, né, a última consideração que eu queria fazer a respeito da emenda é aquela oportunização de uma emenda depois da contestação, coisa que eu inadmito, né? Porque para mim é aquela história, o juiz ele está numa encruzilhada e ele tem 4 caminhos a tomar. A partir do momento que ele toma um desses caminhos, os outros caminhos se fecham. Então se ele toma o caminho da citação, o réu é citado e o réu contesta, eu já não vejo mais espaço para a emenda da inicial. Para mim, a emenda da inicial ela é sempre liminarmente, né? A ideia é essa. Mas, jurisprudencialmente, eu menciono aqui, né, nas notas de rodapé 12 e 13, uma divergência do STJ. Porque o STJ já teve a oportunidade de dizer que cabe a emenda depois da contestação, e em outra oportunidade disse exatamente o contrário, de que se já há contestação, o tempo de emendar a inicial já não existe mais. Então é uma questão tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente polêmica, né? No tópico 15.3, que na edição atual está ali na página 603, eu vou falar do indeferimento da petição inicial, né? E aí eu divido em dois, né, o capítulo, aí, o tópico. Primeiro para explicar o que é, né, e reforçar algo que me parece muito relevante, de que só há indeferimento da petição inicial liminarmente. O que define, portanto, o indeferimento não é o conteúdo da decisão, é o momento em que ela é proferida. Porque rigorosamente todo o conteúdo que um indeferimento inicial tem pode também ter uma sentença a ser proferida depois da contestação do réu. Isso é fato, né? Então como é que eu posso dizer, Daniel, que essa sentença aqui é do indeferimento e essa outra não? Se elas têm exatamente o mesmo conteúdo, porque elas foram proferidas em momentos procedimentais distintos. Então o que define o indeferimento é muito mais o momento em que ele é proferido do que o conteúdo da decisão. Eu lembro aqui também, né, que por uma adequação do CPC 2015, que deve ser elogiada, o indeferimento inicial atualmente ele só trabalha com decisão terminativa. Então, todas as hipóteses de indeferimento da inicial vão nos levar a uma decisão terminativa, aquelas decisões que não resolvem o mérito. Lembro também que ela pode ser um indeferimento total ou parcial da inicial. Então, se eu tiver um indeferimento total, obviamente eu vou estar diante de uma sentença e essa sentença será recorrível por apelação, até aí nenhum grande problema, porque é o que costuma acontecer, né? Inclusive o próprio legislador, ao tratar do indeferimento inicial, só fala dessa hipótese. Você pode perceber que ele só vai falar do cabimento da apelação, juízo de retratação, como é que funciona. Ele só pensa no indeferimento total, mas não interessa do que ele só pensa. Interessa o que nós pensamos, né? Porque sabemos que há, sim, claro, a possibilidade de um indeferimento parcial da inicial, não tem problema nenhum. E aí nós teremos uma decisão interlocutória cuja recorribilidade por agravo não está expressamente consagrada no 1015 do CPC, mas está consagrada no 354, parágrafo único do CPC. Eu trabalho isso aqui durante o texto, né? Porque o indeferimento parcial da inicial, ele necessariamente vai diminuir objetivamente o processo. E essas diminuições objetivas do processo por meio de interlocutória geram o cabimento do agravo de instrumento. É o teor do 354, parágrafo único. Então aqui, de qualquer maneira, perceba o que eu quero deixar claro no capítulo, é que o indeferimento da inicial é recorrível, né? Se for total, apelação; se for parcial, caberá o agravo. E nessa hipótese da apelação, nós vamos trabalhar com o juízo de retratação. Então será possível ao juiz se retratar da sua sentença, uma vez que ele esteja convencido, pelos termos da apelação, de que não era caso de indeferimento. Quer dizer, o juiz indeferiu a inicial, o autor apelou e disse: Excelência, você não me leve a mal,
mas você viajou, né? Você está errado, excelência. Você falou que a petição é inepta. Como inepta? Está aqui tudo explicadinho e tal, né? Você disse que a parte era ilegítima. Como é que a parte é ilegítima? Foi ela que praticou o ato e tal. Quer dizer, você dá aquela explicada, né, na apelação, o juiz ele se convence que você tem razão e aí ele pode se retratar, né? E aí eu lembro, durante o texto aqui, algumas características dessa retratação, né? Que ela independe de pedido, então não é preciso que você peça, porque essa é uma matéria de ordem pública, é um efeito recursal, na verdade, chama efeito regressivo, tá? Então o efeito regressivo é o que permite o juízo de retratação. E os efeitos recursais, eles não dependem de pedido, salvo o efeito suspensivo impróprio, né? Porque os efeitos do recurso, eles são gerados automaticamente. Então, não é preciso que você faça esse pedido. Eu lembro também, né, e trato aqui ainda aqui rapidamente, porque isso é tema de outra parte do código, do manual, eu lembro que há uma certa perplexidade hoje com todo o juízo de retratação da apelação, a partir do momento que o Código retirou do juízo de primeiro grau a competência para fazer a admissibilidade da apelação. E aí a coisa ficou um pouco estranha, porque para o recurso gerar efeitos, ele tem que ser admissível. Então, para eu chegar na retratação, eu teria que passar pela admissibilidade. Essa é uma lição básica de processo civil. Mas eu já não posso mais passar pela admissibilidade porque eu, juiz de primeiro grau, eu não tenho mais competência para fazer a análise da admissibilidade. Então é um pouco estranho, né? Que eu possa me retratar sem poder falar sobre admissibilidade recursal. Mas, de qualquer maneira, a ideia seria de um juízo tácito, né, de admissibilidade, porque se eu, como juiz, apesar de me convencer do teor da apelação, perceber que há um vício formal, né, eu não me retrato, eu mando para o tribunal e o tribunal que reconhece o vício formal. Ao passo que, se eu olhar a inicial, me convencer do conteúdo e achar que ela é admissível, eu, boca de siri, não vou falar nada sobre a admissibilidade, senão vem uma reclamação do tamanho do bonde na minha cabeça, mas eu, quieto que estou, vou só falar, olha, o código me permite que eu me retrate, eu vou lá, me retrato e a vida segue, tá? Não sendo o caso de retratação, nós vamos ter a citação do réu, então só agora o réu será integrado ao processo e ele será citado, o código não fala, mas ele também ao mesmo tempo é intimado para apresentar as contrarrazões da apelação no prazo de 15 dias e aí vai para o tribunal e o tribunal que resolva a respeito do tema, né? Num segundo momento, dentro desse tópico, eu vou falar das hipóteses de indeferimento da petição inicial, né? Então eu começo pela petição inicial inepta, que na verdade é tipificada, né, pelo artigo 331, parágrafo 1º. Então eu tenho ali 4 incisos que acabam dizendo o que é uma petição inicial inepta. É algo que me chama bem a atenção, e isso não está no manual, porque eu não sei se merece estar, né, num manual, quem sabe em algo mais aprofundado. Mas como aqui a gente está conversando informalmente, eu acho que a gente pode trocar essa ideia. Não acho que vá para o manual não, viu? Quem sabe para o meu sonhado curso de processo civil em 4, 5 volumes, que um dia eu vou escrever, se for escrever também, mas que é a perplexidade que me causa perceber que todas essas hipóteses de inépcia da petição inicial, na verdade, trazem consigo vícios sanáveis, né? É tudo vício sanável, né? Eu fiz pedidos incompatíveis, tá? Então intima o autor e manda ele escolher um, né? Da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido. Manda o cara esclarecer, né? Daniel, faltou pedido? Manda ele fazer o pedido. Não, faltou causa de pedir? Manda ele fazer a causa de pedir, né? Então, na verdade, me causa um pouco de perplexidade que o legislador tenha qualificado a inépcia da inicial com base em vícios que, na minha percepção, são vícios sanáveis e que estariam muito mais adequados numa ótica de emenda da petição inicial, ainda mais diante do princípio da primazia do julgamento do mérito, né? Mas, de qualquer maneira, é o que eu falo para os meus alunos, e vou falar para vocês também, né? Que há uma previsão expressa tipificando essas hipóteses de vício como de indeferimento da inicial. O que significa dizer que se você pegar um juiz bem instrumentalista pela frente, ele pode até mandar emendar a inicial,
Mas aquele juiz que segue à risca a previsão legal, você também não vai poder imputar à conduta dele alguma espécie de ilegalidade, né? Então, na verdade, é uma opção, né, do legislador, e aí, sendo uma opção do legislador, a gente tem que respeitar, né? Aí vem a manifesta ilegitimidade de parte, falta do interesse de agir, eu não falo quase nada, porque a gente tratou disso lá no capítulo 2, né, que é o capítulo da ação, que a gente fala das condições da ação. Aí tem a ausência de emenda da petição inicial, né, também super tranquilo, aqui 3 parágrafos, né, falo aqui o que dá para falar, não tem muita coisa para falar, e boa, né? Somos seus alunos também, agora vocês são meus alunos de lives, né? Eu estou pensando naquele aluno mais tradicional, né? Mas aí é verdade, é todo mundo aluno hoje. E aí no próximo tópico, eu já passo para tratar do julgamento liminar de improcedência, né? E o julgamento liminar de improcedência, que está previsto no artigo 332 do CPC, é um artigo que me agrada muito, né? Porque ele é baseado numa ideia bem radical de duração razoável do processo e economia processual, né? Porque ele possibilita uma rejeição do pedido do autor antes mesmo da citação do réu. Então nós vamos ter aqui uma sentença, né? Artigo 487, inciso 1º. Então nós vamos ter aqui uma sentença de mérito, uma sentença típica de mérito, pela rejeição do pedido do autor, antes mesmo do réu ser citado, antes mesmo do réu ser incluído no processo. Perceba que aqui, né, eu acabo falando en passant, porque isso também a gente acabou tratando lá no capítulo 3, quando a gente falou de princípios processuais. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui com uma ideia de contraditório inútil, né? Por que inútil, Daniel? Porque qual é o melhor resultado possível para o réu num processo? É a improcedência do pedido do autor. E a improcedência do pedido do autor, ela já é obtida pelo réu antes mesmo dele ser incomodado no tocante à existência da ação. Então, na verdade, o julgamento liminar de improcedência, ele acaba tutelando o réu duplamente, porque ele dá o melhor resultado possível para o réu no melhor momento possível, né? Porque o réu não precisa contratar advogado, o réu não vai ficar aflito de que está sendo demandado, nada disso. Na verdade, o réu, se tudo der certo, ele vai ser intimado depois do trânsito em julgado, apenas para ser comunicado que ele foi réu, já ganhou no mérito, já transitou em julgado e que ele pode ficar tranquilo pro resto da vida. Ou seja, notícia melhor que essa eu nunca tive, né? Essa é a melhor notícia que você pode ter como réu, né? Imagina. Ou sabia que você foi réu? Eu réu num processo? Tá brincando, e agora? Não, fica tranquilo, você ganhou. Putz, eu ganhei para sempre, isso, para sempre. Falou, tá, nós, melhor que isso, só 2 disso, né? Então eu, sinceramente, não consigo deixar de gostar de um julgamento liminar de improcedência. Qual que era o problema, entretanto, né, que nós vivenciávamos no código anterior? O cabimento desse tipo de julgamento liminar de improcedência. Porque aí o legislador ele deu uma pirada considerável para dizer que o órgão julgador de primeiro grau ele teria como fundamento para julgamento liminar de improcedência uma outra sentença que ele tivesse proferido sobre a mesma questão jurídica. Então perceba, né, que isso é um nada, né? Assim, sem querer, claro, sem demérito nenhum da atividade dos magistrados de primeiro grau, mas a verdade é que você ter apenas uma decisão da própria lavra do órgão julgador, para a partir dali sair, né, julgando improcedentes todos os pedidos, mostrou-se um perigo enorme. Porque imagina que eu sou um juiz, eu vou lá, mando citar o réu contesta, eu julgo improcedente. Na próxima demanda que vier com a mesma questão jurídica, eu já começo a julgar improcedente de maneira liminar. Só que aquela minha primeira decisão e todas as 200 que eu fiz depois dela vão chegar no tribunal. Aí chega no tribunal, o tribunal reforma. Ó a desgraça em cadeia. Porque vai reformar a primeira, vai reformar a segunda, vai anular, né, a primeira, vai anular a segunda, não reformar, vai anular, né, porque vai ter que anular e devolver, né?
E isso vai gerava, né, um problema sistêmico enorme, uma insegurança jurídica. A gente queria economia processual e conseguia exatamente o contrário. Se buscava uma duração razoável do processo e o que se obtinha era exatamente o contrário. Putz, Daniel, então não era legal não. Então não era legal porque era uma segurança jurídica muito areia movediça, né? Era uma segurança jurídica que na verdade não era segurança de nada. E aí o que acontece? Vem o Código de Processo Civil e faz uma alteração importante, porque passa a exigir para esse julgamento liminar de improcedência, fundamentalmente, uma súmula de tribunal superior ou precedentes vinculantes. Ainda que não de forma exauriente, aí a gente nem vai entrar na discussão do 927, se o 927 prevê, tudo que o 927 prevê tem eficácia vinculante ou não, isso a gente tem um capítulo inteiro para falar, que é o capítulo lá de precedentes, mas a ideia, você perceba, que mudou completamente. E mudou completamente porque eu deixei de ter como fundamento para usar a técnica de julgamento liminar um precedente do próprio juízo e passei a exigir uma consolidação jurisprudencial que venha por meio de uma súmula do STJ ou do STF ou que venha por meio de um precedente vinculante. Então, o que me parece aqui é que o Instituto ele melhorou. A ideia era boa, o cabimento era inadequado e agora as coisas acabam, né, se comunicando de uma maneira mais adequada. E olha que interessante, de novo, julgamento liminar, vem a sentença, apelação, cabe a retratação, e aí eu menciono aqui que todas as considerações que a gente fez sobre a retratação do indeferimento cabem aqui, né? E há uma particularidade aqui interessante, que é uma discussão doutrinária muito intensa, e que eu trago aqui no tópico 15.4.5, né? Eu trago aqui todas as posições doutrinárias e tal, como sempre, né, quando há divergência, que é a respeito do julgamento dessa apelação no tribunal, né? É claro que eu estou pensando numa hipótese de provimento. Ah, Daniel, eu posso dar o provimento para anular a sentença se não tiver sido hipótese de julgamento liminar de improcedência. Então imagina que o juiz ele esteja na vibe do código passado e ele usou para um julgamento liminar de improcedência um precedente dele mesmo, né? Isso já não é mais causa de aplicação dessa técnica de julgamento. Então aqui o juiz se equivocou, você poderia anular essa sentença. Agora vem a discussão, e essa aqui é a discussão que divide a doutrina, se seria cabível, nessa circunstância, a reforma da sentença. Quer dizer, se o tribunal ele poderia acolher o pedido do autor no julgamento dessa apelação. E é uma discussão por quê? Porque seria essa decisão uma decisão consentânea com o contraditório? Na minha percepção, sim. Porque o réu ele vai ser chamado para contrarrazoar a apelação. E essas contrarrazões vão acabar tendo uma natureza de contestação. Porque como o mérito foi julgado, quando vem essa contrarrazões de apelação, você na verdade vai estar o quê? Você vai estar discutindo exatamente o mérito da demanda. Porque o mérito foi julgado, eu estou apelando contra o julgamento do mérito, você está contrarrazoando a minha impugnação ao julgamento do mérito, o resultado. Nós estamos discutindo o mérito, né? E aí aplicaríamos aqui a ideia da teoria da causa madura. Porque perceba, né? O Guilherme Pontes está incomodado com a supressão de instância. O mérito foi julgado em primeiro grau. E vai ser julgado de novo em segundo grau. Não há supressão de instância nenhuma. Aliás, é muito menos supressão de instância do que toda a teoria da causa madura prevista no 1013, parágrafo 3º, onde eu tenho decisões que não julgam o mérito e que, pela apelação, o tribunal vai poder julgá-lo originariamente. Então aqui perceba, tem um julgamento de apelação, tem um julgamento do mérito e vai ter um outro julgamento de mérito, né? Ah, Daniel, mas para isso o processo tem que estar maduro para julgamento, naturalmente. Então o Diego está preocupado, ele falou, pô, e se demandar produção de prova? Perceba, se houver uma divergência probatória que exija uma produção de prova, nós vamos baixar para o primeiro grau, claro. Então essa possibilidade de reforma, ela está condicionada à ideia da causa madura, certamente. Se for necessária a tomada de providências probatórias ou de outra natureza, né, para que o julgamento de mérito possa ocorrer novamente, aí nós teríamos que devolver para o primeiro grau. Isso tudo está aqui, né? A gente está discutindo aqui, mas
quem está acompanhando aí pelo manual sabe que essas discussões, elas estão todas por aqui, né? E aí, finalmente, no nosso último tópico, né, eu digo finalmente, mais ou menos, porque o último tópico é o mais comprido de todos, é o tópico que eu falo sobre a citação, né? E aqui que meu livro, ele sai bastante, né, do normal, né? Porque geralmente a galera fala em citação num capítulo sobre atos processuais, né? E nós temos o capítulo de atos processuais, mas eu não falo da citação lá. Eu falo da citação aqui, porque eu prefiro falar aqui, para dar aquela ideia para quem está lendo, entendeu? Falou, mas peraí, como é que o cara chegou na audiência de mediação e conciliação? Pô, ele chegou na audiência de mediação e conciliação, que é o próximo capítulo, porque houve a citação do réu. Então, eu prefiro tratar da citação aqui, né? Então, eu faço aquela análise do conceito da citação, é o nosso primeiro tópico aí. Falo dos efeitos processuais e efeitos materiais da contestação, da citação. E aí eu queria chamar a atenção de vocês. Putz, pessoal que lê meu livro, vocês devem ficar louco, né? E na aula é a mesma coisa, viu? Que eu vou dando os números, né? Os tópicos, aí vai quebrando o número, parece a loteria federal, né? Mas é o tópico 15.5.2.2.3. Rapaz, isso aí é desgraceira. A página 620, né, do meu manual edição atual, que é a questão da interrupção da prescrição, né? E eu queria chamar a atenção de vocês. Opa, Júlia, curso fórum lá, turma de carreiras, você viu que está em promoção, hein, pessoal aí que quiser ter um curso completo comigo de processo civil, 200 horas de processo civil, entrou em promoção no curso fórum lá, o meu módulo de processo civil, e eu postei, tá aí no meu Instagram isso aí, quem quiser fazer o curso lá, curso bem legal. E aí a questão da interrupção da prescrição, por que é importante? Porque como é que funciona? Você tem um prazo legal para realizar a citação, tá? E se você descumpre esse prazo legal por sua culpa, autor, porque às vezes você não consegue cumprir o prazo que é 10 dias, por culpa do cartório, por culpa do réu que dá aquela migué e não se deixa citar. Se a culpa não for tua, tá liberado. Agora é o seguinte, se você perder esse prazo por sua culpa, a prescrição só se interrompe no dia que você conseguir citar o réu. E isso é algo, de novo, que eu não ponho no manual, porque não acho que é necessário para um nível manual, mas eu queria falar para vocês. Esse copo aqui tem água, né? O que mais podia ter? Água mineral. Tem um chopp, né? Mas não daria, né? Nesse momento. Porque eu tenho essa live e tenho mais uma na sequência, né? Mas certamente depois da segunda aí não será mais água, mas também não será mais esse copo. Mas de qualquer maneira, é algo que eu venho pensando há algum tempo, que me chama a atenção, que é o seguinte: você, quando pensa em prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que corre durante o processo, você certamente pensa na execução. Na execução, prescrição intercorrente está até prevista hoje, artigo 921 e tudo mais. É verdade. Só que olha que coisa louca. Se você perdeu o teu prazo de citação do réu por tua culpa, autor, você também vai ter uma prescrição intercorrente no processo de conhecimento. Por quê? Porque a prescrição vai continuar correndo durante esse processo até você conseguir citar o réu. Ah, Daniel, mas aí retroage a propositura. Opa, para. Por quê? Se você cumprir o prazo da citação, ou não cumpri-lo por culpa não sua, não foi tua culpa, aí, nesse caso, a interrupção da prescrição não é efeito da citação. Não é, Daniel? Não. Por quê? Porque nesse caso, a prescrição se interrompe com o despacho do cítice e retroage à propositura. Então aí a citação não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ela não trabalha em nada aí.
Porque o termo de interrupção da pressão é o CITSE, a decisão, o despacho do juiz CITSE, e há esse efeito retroativo à data da propositura, tá bom? Só vai então ser efeito da citação quando você perdeu o prazo, né? O autor perdeu o prazo por sua culpa da citação do réu. E aí o meu último, né, momento aqui do capítulo, né, é para falar das modalidades da citação. Então eu vou pela ordem, né? Eu começo pela citação pelo correio, a citação por via postal, e vou, obviamente, falar aqui, né? Aliás, saiu agora, né? Esses dias aí um precedente do STJ. Nós estamos vivendo numa situação tão surreal, né? Que quando sai o precedente dizendo o que a lei diz, a galera comemora, né? Aí, tá vendo? Agora tá seguro, né? E a gente se pergunta, né? Pô, quando é que deixou de ser seguro, né? Você seguir o que está previsto na lei, né? E eu digo, ó, faz um tempo já, né? Porque tem cada interpretação aí que a galera fica fica meio assim, ressabiada. Mas o fato né? Quando você chega no artigo 248 do CPC, que trata lá da citação pelo correio, ele vai disciplinar duas formas de citação, no parágrafo 2º e no parágrafo 4º, que não são feitas na pessoa do réu, ou em quem, pela legislação, deveria receber a citação. O parágrafo 2º, cá entre nós, ele não vai nos gerar nenhuma surpresa, porque ele é a consolidação de duas teorias que o STJ já vinha aplicando, né? Então, a teoria da aparência, quando você cita uma pessoa jurídica em pessoa humana, né, que não é estatutariamente representante legal da empresa, mas aparenta ser, porque tem poderes de administração. Então, para fora parece que ela que manda, ela que é dona, ela que é o manda-chuva, mas não é sócia, né, pelo estatuto, então não seria nela a citação, mas como ela aparenta ter esses poderes, a citação é válida. E a outra teoria é a teoria do risco. Quando você coloca lá um funcionário não muito adequado na portaria para receber a correspondência, e aí ele assina o AR, em vez de mandar o AR para o jurídico ou para o setor que deveria mandar, o cara engaveta, né? O cara engaveta e, no caso, ele não dá andamento, e aí a empresa é revel, e dane-se a empresa, porque ela correu o risco de botar um ser inepto lá para receber as citações. Até aí tudo bem, então, era o que o STJ já vinha entendendo, não há grande novidade. A novidade, ela fica pelo 248, parágrafo 4º, né? Porque aí ele vai tratar de uma situação muito louca, né? Que é você citar o porteiro. Citar o porteiro não, citar o réu na pessoa do porteiro, ou do responsável pelo ingresso no condomínio, por exemplo, né? E isso é muito louco, né? Porque cá entre nós, né, segurança jurídica zero, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, nunca mais brigue com o seu porteiro, né? Aliás, o dia que você pedir uma pizza e tal, peça duas, né? Já deixa uma na portaria, além de ser um ato humanitário, pode garantir que o AR chegue até as suas mãos, né? O dia que você for citado pelo correio. Porque, eventualmente, você brigar com o porteiro pega a sua AR, rasga, joga fora, e o STJ diz que você foi citado, né? E o precedente que eu não tenho aqui, e quem quiser saber o nome do precedente, segue uma página no Instagram, chama Causa Decidida. Instagram, Causa Decidida, chama a página. Traz todo dia tem 2, 3 julgados, que acabou de sair do forno lá do STJ, e tá lá entre eles esse aí. Tá? Então, e esse julgamento ele diz isso, fala assim, olha, só vale citar na pessoa de terceiro nos casos do 248, parágrafo 2º e parágrafo 4º. Né? Tipo, ok, né? É exatamente isso que está previsto aqui na lei, né? Porque alguém já deve ter tentado meter uma analogia, não, eu vou citar o quê? Vou citar o vizinho, né? Não, vou citar o amigo, não, vou citar o faxineiro do prédio, porque o porteiro tinha ido, né, no banheiro e deixou o faxineiro na porta, sei lá que diabo que aconteceu,
e a galera já achou que tinha liberado geral citação do réu na pessoa do terceiro, que obviamente não pode ser admitido. O nome é Causa Decidida. A página é a Causa Decidida. Aí eu falo do oficial de justiça, né, aquelas situações em que a citação é obrigatória pelo oficial de justiça, né, como ela se dá, a possibilidade da citação ficta, que é a citação por hora certa, e aí a citação por hora certa, né, ela é uma citação ficta, e aí eu falo aqui sobre os requisitos e tudo mais. O Moisés está falando, ainda bem que eu sou o porteiro, então aí não tem erro, né, mas entrega aí, Moisés, entrega pro diabo dos condôminos aí o AR para não criar problema para você. Falo do edital, o edital que é aquela desgraça em termos de citação, né? Porque o edital ele é custoso, ele é demorado, ele é complexo, todo mundo evita o edital o quanto pode, mas eu vou tratar das hipóteses de cabimento do edital, vou tratar também do procedimento da citação por edital, né? E acabo o código de maneira, acabo o capítulo de maneira, né, lamentosa aqui, que é o meio eletrônico, né, que deveria ser o grande do CPC, a possibilidade de você citar por meio eletrônico, o jeito mais fácil, mais rápido, mais barato que tem, mas que não pegou, né? E não pegou por que não pegou, Daniel? Não pegou porque os tribunais não criaram os cadastros para os endereços eletrônicos. Perceba, citação por meio eletrônico não é mandar uma comunicação por e-mail do réu que o autor informou na inicial. Não é isso, tá? Não é isso. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é a possibilidade de você fazer uma citação num endereço eletrônico cadastrado no tribunal. Mas para que isso aconteça, o tribunal tem que criar o cadastro. E a absoluta maioria dos tribunais não fez isso, né? O que é uma pena, porque uma vez criado o cadastro, nós teríamos, na verdade, que um prazo de 30 dias para incluir nesse cadastro endereços eletrônicos de todas as pessoas jurídicas de direito público e privado, salvo as microempresas e as EPPs, as empresas de pequeno porte. Então, o resultado concreto disso seria 90% ou mais das demandas com citação por meio eletrônico. Não há dúvida nenhuma, né? As outras citações por correio, por oficial, seriam absolutamente residuais. Imagina, né? Eu fico pensando nessa época de pandemia, a mão na roda que não ia ser, a citação por meio eletrônico, todos os endereços cadastrados, imagina. Você vai citar banco, empresa de telefonia, seguradora, plano de saúde e todas as pessoas jurídicas de direito público, administração direta e indireta. Acabou. Isso aí deve somar fácil 90% dos réus no Brasil. Tudo citado por meio eletrônico. Mas é aquela história, né? Esqueceram de combinar com os russos, né? Porque nós fazemos leis maravilhosas que custam dinheiro, né? Fazer um cadastro desse custa muito dinheiro. Não é só uma questão de opção política dos tribunais. Eu não faço de birra. Não faz porque tem dinheiro. Ou o dinheiro que tem usa mal. Eu não vou entrar também em dotação orçamentária de tribunal, Deus me livre, né? Mas o fato é que é caro, os tribunais justificam que não tem como fazer, não fazem, e aí, é por isso que eu falo, né? Eu falo um pouquinho aqui da citação por meio eletrônico livre, lamentando, né? Dizendo, na verdade, era uma das grandes novidades do CPC, né? Causaria para mim um efeito muito positivo em termos de duração razoável do processo, facilidade procedimental, mas infelizmente a coisa não virou, né? Tanto não virou que você, que é operador do direito e está aí no dia a dia, você está claramente percebendo, né? Que a citação pelo correio continua como antes, a citação por oficial de justiça, quer dizer, a citação por meio eletrônico é algo ainda muito distante da realidade da maioria dos advogados, né? Tá vendo? Isso depende da parte de se cadastrar, né? Então não é quem quer. Essa era uma discussão que hoje ela é meio vazia porque não tem o cadastro, né? Mas na verdade seria aí o que acontece, né, se a pessoa jurídica descumpre o prazo legal sem o devido cadastro. E aí o que seria, né? Porque é um ato extraprocessual, né? E aí de repente seria o seguinte, então a partir se ela não se cadastra, aí tem várias soluções possíveis, né? Se ela não se cadastra, aí vai ser no endereço do saque da empresa. Vai ser no endereço do jurídico da empresa.
Aí, meu amigo, nós cadastramos por ela e se não for essa o melhor para ela, o azar é dela, porque ela teve o prazo para cadastrar, não cadastrou, agora morre pela boca, né? Mas acaba não tendo, né? Essa discussão é uma discussão mais acadêmica do que prática, porque como não tem cadastro também, ninguém está obrigado a nada e a coisa segue assim, né? Vai ter cupom, eu vou agora acabar, vou encerrar essa live e vou liberar o cupom. Hoje é do manual, tá? Hoje é do manual. E é isso. Hoje foi o nosso capítulo 15, né? Excepcionalmente numa sexta-feira, né? Porque ontem eu tive 3 lives, aí fazer 4 não dá. Hoje eu tive 3 também, já fiz uma de manhã, tô fazendo essa, eu vou fazer mais uma. Mas é isso, né? Excepcionalmente na sexta-feira, deu até para um colega meu aqui, que é o Felipe Isabella, entrar, me zoando, né? Perguntando cadê o chopp, porque eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, já que é sexta-feira, que eu tenho uma chopeira em casa, né? Um luxo que eu pude ter depois de velho. E eu desde que começou a pandemia, eu estou fazendo isolamento sério, eu, minha esposa e meus 2 filhos só, não tem mais ninguém, não tem empregado, não tem nada. E aí, para afogar minhas mágoas, toda sexta-feira, eu peço um barrilzinho de 10 litros. Não que eu consiga tomar inteiro, né? Eu tenho a ajuda da minha esposa também toma uns garotinhos, né? Eu já prefiro o copo maior. Mas de qualquer maneira, para tomar um chopinho gostoso, um chopinho gelado, e o consumo de fato começa sexta-noite, mas não antes da live, né? Sexta-noite, após o encerramento da última live, a gente começa o consumo aí, e consumir no sábado e domingo, consigo consumir tudo, né? 10 litros é bastante, mas pouco importa, né? É gostoso para tomar um chopinho. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela presença. 10 litros dá para começar, dá para fazer uma brincadeira boa aí. E vamos lá, né? Vamos embora, que atrás vem gente, e nós vamos nos encontrar semana que vem, como sempre, aí continuamos, aí é o 16, né? O capítulo, pelo menos na minha edição aqui, é o capítulo 16, que é o capítulo que trata da audiência de mediação e conciliação, tá? Semana que vem acho que vai voltar a ser a quinta-feira, às 18 horas, né? Como é sempre. Tudo bem? Valeu, gente. Abraço. Vou liberar o voucher, hein, para quem quiser comprar aí o manual.